eu acho que isso tem tudo a ver com a criação da Elas, né? Então, Sim. eu fundei a Elas com uma grande amiga e uma profissional que eu admiro muito, que é a Carla Baroni. O nosso propósito é trabalhar com várias empresas fundadas por homens, fundadas por mulheres, Perfeito. mas o ecossistema da Elas, ou seja, quem faz projeto junto com a Elas, né, atendendo esses clientes, são mulheres. E para mim, assim, foi um aprendizado sair do mundo corporativo por si só, e foi um aprendizado entender que as mulheres são muito complementares e a gente se fortalece num lugar de cuidado Perfeito. que, sinceramente, eu nunca tive com homens, Perfeito. né? Então, eu acho que no começo não foi fácil para mim de entender o que era essa competição, o que era esse sentido de sobrevivência, porque eu acho também que a gente estava um pouco no olhar do homem, né? No olhar Total. do homem, A como é gente que a estava gente... tentando replicar aquilo que a gente tinha como referência. Exato. E hoje, quando eu entendo a fortaleza que a gente tem como ecossistema para apoiar um ambiente que muitas vezes é masculino, na maior parte das vezes é masculino, é muito mais potente. Perfeito. Né? Perfeito, Dani. Então conta pra gente como é que chegou até a Elas, um pouco da sua jornada pessoal aí até esse grande sonho que está se consolidando com um movimento tão legal no mercado. Então, eu comecei a minha carreira em indústria farmacêutica. Então, eu era bem novinha, eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar lá. E eu fiz administração numa família toda de engenheiros e uma das minhas irmãs é advogada. Dúvida, você tinha um sonho do que você queria ser quando cresceu? Absolutamente não. Não, então era tipo a DM, que vai, todo mundo, quem não sabe vai pra DM, ou não? Foi assim, meu pai queria muito que eu fosse engenheira, assim Justo. como o resto da família. E eu queria trabalhar com gastronomia. Eu queria ser chefe de cozinha, queria ir pra Le Cordon Bleu, blá, 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 né, aquelas coisas. Maravilhoso. E o meu pai falou, não, você não vai pilotar um fogão, você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Assim, super, né? Sonho não sustenta a barriga de ninguém, o famoso. Exato. E assim, é uma profissão que é muito valorizada hoje em dia, Sim. né? Talvez há 20 anos atrás tinha uma outra perspectiva. Mas eu tô feliz também de não ter ido fazer gastronomia e tá tudo certo. Eu amo culinária, eu amo comida e hoje é meu hobby. Perfeito. E aí eu fui fazer administração por esse motivo. Tipo, você não vai fazer gastronomia, então vai Qual pelo é o menos plano? fazer administração. E aí eu entrei na farmacêutica, eu tava na empresa júnior da faculdade. E lá na empresa júnior eu conheci a farmacêutica, já entrei. E o meu pai ficou feliz da vida, né? Tipo, indústria americana, multinacional, com, né, toda aquela estrutura que a gente conhece de empresa tradicional. O grande pacote de benefícios e estabilidade, como bem conhecemos. Exato. E eu entrei em finanças. Melhor eu ainda. não entrei em RH, eu entrei em finanças, planejamento financeiro. Jesus! Nossa, eu era a pessoa dos números e tal. Ainda sou essa pessoa, né? Gosto de análises e tal, uma parte analítica. Mas aí, trabalhando em planejamento financeiro, eles precisavam de alguém em remuneração, porque remuneração tava um problema, Caos. um caos gigantesco. E aí, tipo, Dani, você que sabe mexer em planilha, vai lá trabalhar em remuneração. Então, a minha entrada no RH foi uma entrada, assim Pela como lateral. eu já vi de vários profissionais que estão no RH, pela lateral. Perfeito. E aí eu entendi o que era gestão de pessoas, e aí eu entendi a complexidade do ativo ecossistema humano, de RH, né? o ativo humano, mas numa empresa muito tradicional, com uma cultura que, na época, assim, acho que juntou um pouco da minha descoberta como profissional, com várias frustrações do que eu via estampado na parede versus o que acontecia na prática. E aquilo começou... O famoso greenwash hoje em dia, né? Cara, não que é dá. bonito pregar e o que a gente pratica de fato dentro de casa. Exato. E aí começou a me dar uma indigestão mesmo na empresa. Em paralelo, na minha vida pessoal, eu comecei a namorar um surfista. Aprendi a surfar, o surf foi uma grande cura na minha vida, foi uma grande transformação. E esse surfista veio morar em São Paulo, e aí a gente começou a produzir granola em casa, e aí a gente falou, vamos abrir uma empresa de granola. Eu saí da farmacêutica numa situação bem difícil com o meu chefe. Acho que um dos momentos mais downs da minha vida profissional foi esse momento de transição. Não foi tranquilo. E aí eu fui focar na empresa de granola. Então foi o primeiro... Peraí, só uma pausa, Dani. Quando você fala de um momento down, acho que a gente tá vivendo tanto um momento de esgotamento mental, de burnout, burn-on, né? Agora com tantos novos termos para as mesmas coisas em intensidades diferentes, né? Digamos assim. Você teve ajuda nesse momento, né? Nesse processo, nesse acompanhamento para sair de um lugar ruim e conseguir entrar num outro mindset, num outro contexto, num outro lugar? Eu tive a minha família, que foi, né, foi um apoio foi um alicerce bem importante. Assim, tirando o band-aid, eu fui demitida.
E ser demitida, quem já foi? Eu. Sabe? Eu viralizei porque eu fiz uma faixa escrito desligada com o hambúrguer da Nótico na mão. De verdade, acho que foram 600 mil views, 34 entrevistas de emprego em 40 dias, 4 offers. E eu falei, gente, era só fazer isso? Botar que eu fui mandada embora? Então, naquela época, não tinha tanta rede social. Então, eu não tive essa parte. Não Eu teve só esse acesso. Eu só tive a parte do, cara, quarto escuro, chorando 24 Depressão, horas. tristeza, falhei. Tristeza, falhei, não sou boa profissional, desencana, não vai trabalhar mais. E a empresa de granola foi o que me salvou, foi o que conseguiu me resgatar profissionalmente na minha autoestima. Eu não conseguia participar de uma entrevista. Eu chorei. A única entrevista que eu fiz numa empresa de tintas, eu chorei. Entrou no meio da entrevista, o cara começou a me fazer umas perguntas e eu comecei a chorar. E ali eu percebi, não tem estrutura emocional porque eu tô vivendo, não tava fazendo terapia ainda. Não, e olha que interessante, né? Só um parênteses aqui. Uma reação emocional descompensada de um lugar que ela precisava sair, ela não tinha controle. O que é isso? Sistema de luta e fuga ali, sobrevivência, sem o controle dos químicos que acontecem de forma espontânea, porque a emoção ela é fisiológica, ela vem involuntária, ela acontece e você reage. Então é um ciclo vicioso. Falei, te interrompi até, Dani, falando, né, de sair desse lugar, porque uma das coisas que muito interessante aconteceram quando eu me coloquei nesse lugar de ter sido desligada. Primeiro tem o julgamento externo, né? Você tem a sua autocobrança de tipo, putz, falei, você já tem isso naturalmente. O ser humano é muito crítico, né? De dar autossabotagem. Mas você tem o externo, que você olha pra fora e as pessoas, nossa, o que você fez? Você não performou? No meu caso, mudou o momento cultural. Eu entreguei tudo que eu tinha pra entregar e mais. Mas não fazia mais sentido. E aí, me sentia julgada. Do post que viralizou, eu tive mais de 100 pessoas me pedindo ajuda. Dentre elas, pessoas que nunca tinham contado pra família que tinha sido mandada embora há mais de 2, 3 meses. Porque tinha esse complexo de, tipo, não consigo fazer diferente. Tenho medo do que vai acontecer e o sistema límbico, toda essa parte do sistema nervoso central completamente descompensado porque é sobrevivência.